Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal SimpleCode. Meu nome é Edmilson Torres e nesse vídeo eu vou estar demonstrando como fazer essa espécie de filtro aqui para filtrar a sua list view. Aqui na parte de design, basicamente são somente checkbox dentro do arranjamento horizontal e uma list view para mostrar a lista. E aqui no caso do web eu estou utilizando para poder filtrar o arquivo de JSON que eu estou utilizando como banco de dados. No caso que vocês estariam utilizando aqui o componente do banco de dados que vocês tiverem, né? Airtable, Firebase, MySQL, etc. Bem, uma das dúvidas mais frequentes que eu recebo é sobre o banco de dados, né? Às vezes eu faço com o banco de dados Firebase, né, que eu acho o mais prático, né, rápido de fazer. Mas as pessoas têm essa dúvida, né? Dá para fazer com Airtable, dá para fazer com MySQL, dá para fazer com outro tipo de banco de dados? Sim, sempre dá. Porque a entrada de dados ele é indiferente. No caso que eu estou usando o arquivo JSON, feito nesse site aqui, que é o fordevs.com.br, ele tem um gerador de pessoas, que é essa página aqui agora. Ele tem algumas opções aqui, eu deixo todos os default, mudo apenas aqui para 10 pessoas, e coloco em gerar, ele vai me fornecer um arquivo JSON, onde eu posso só apenas copiar aqui e clicar e copiar lá para dentro do meu bloco de string para fazer o meu bloco de dados. Aqui, como a gente pode ver, tem vários dados, a gente vai utilizar somente o nome, o sexo e o telefone como exemplo, mas como a gente pode ver aqui, tem várias outras coisas que a gente está fazendo no aplicativo e testando de acordo com o nosso projeto. Ok, agora explicando aqui os blocos, né? Quando inicializa, a gente tem uma variável global chamada usuários com uma lista vazia, a gente cria ela. No bloco de inicializar, a gente vai copiar aquele arquivo de JSON para dentro desse bloco aqui de texto e vai usar esse bloco do componente web para decodificar, né, no caso, e transformar esse JSON em uma lista. Ele vai ficar dessa forma aqui. No caso, ele utiliza listas dentro de listas, né? Pares. Então, a partir disso aqui, vai colocar dentro da variável usuários e vai usar essa variável como se fosse o nosso banco de dados. Mas, como eu já disse, é indiferente da entrada de dados, né? Aqui poderia ser uma lista vindo do MySQL, pode ser uma lista vindo do Firebase, tanto faz, né? Bom, o formato que está vindo, eu consigo selecionar o que eu quero dessa forma, tirando esse bloco aqui de listas, procurando uma key, uma par, para poder selecionar o item que eu quero, no caso o nome e o celular. Esse bloco aqui, como no bloco de dados aqui, que gera lá no site, ele não tem imagem, então eu utilizo aqui no assets, essas duas imagens aqui, né, de maria.png e pedro.png, simulando como se fosse a foto do usuário. Então, se for masculino, eu vou colocar como Pedro. Se não for masculino, eu vou colocar como Maria, né, como se fosse o sexo feminino. E certo, no caso, assim que inicia, né, vai formar essa lista aqui com todos os usuários, eu já deixo aqui o checkbox de todos já como true, para ficar sempre selecionado. Bem, a formação da lista aqui, quando eu clico em todos, esse bloco aqui é exatamente igual ao de quando inicia a tela. A única diferença é que quando clica, primeiro você vai apagar tudo que tem na lista e reformar ela, né, recriar ela novamente, com todos os usuários. No caso, quando a gente clica aqui em homens, ele vai formar somente com os que têm sexo masculino, utilizando esses blocos aqui. Da mesma forma que a gente selecionou o sexo lá no início, para colocar a foto, a gente vai usar esse mesmo bloco aqui, vai selecionar o dado que a gente quer, que é o sexo. Se for igual a masculino, ele vai formar e vai colocar dentro da lista. Se for feminino, ou seja, ele não vai passar para cá, para a lista. Então, no caso, primeiro ele apagou da lista, vai recriar essa mesma lista usando esse bloco aqui. No caso, ele vai pegar cada item na lista e vai verificar. Se o sexo for masculino, ele coloca para dentro da lista. Se não for masculino, ele não vai fazer nada.
E a mesma coisa para as mulheres, modificando apenas aqui o sexo. Se for feminino, ele vai colocar dentro da lista. Caso não seja, ele não vai fazer nada. Então, você clicou em mulheres, ele vai selecionar somente as mulheres. Se você clicar em homens, ele vai deixar somente os homens na lista. E todos, como eu já disse, ele vai usar todos os dados. Fora isso, tem esse bloco aqui que eu utilizo somente para zerar. Aqui, primeiro ele vai colocar todos como falso e depois vai selecionar somente o que eu cliquei. Nesse caso aqui, eu poderia estar usando até um radio buttons, né? Que daria certo também. Mas no caso aqui eu uso o checkbox para caso você queira, por exemplo, colocar mais opções aqui, colocar adolescente, criança, por exemplo. Você vai, em vez de colocar aqui pelo sexo, você vai poder selecionar, fazer um range de idades, por exemplo. Quem tiver até tal idade é homem, acima de 18. Abaixo de 18 até 12 anos é adolescente, abaixo de 12 é criança. Então você poderia fazer esse tipo de filtragem aqui também, utilizando essa mesma lógica aqui. No caso, você não usaria esse bloco aqui, porque você poderia até selecionar mais de um. Por exemplo, selecionar mulheres e crianças. Então aparecer aqui mulheres e crianças. E dessa forma você poderia fazer uma filtragem de acordo com o seu projeto. Bom, é isso. Caso tenha alguma dúvida, deixem no comentário. Se gostou, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike também. E agradeço deixar um feedback para a gente estar melhorando sempre nossos vídeos aqui. É isso. Valeu.